você, aqui quem fala é a Lila e hoje eu trouxe resenha da Ilha do Medo. Esse livro, ele inspirou um filme do Leonardo DiCaprio de 2010, então se você assistir esse filme, talvez ler este livro vai ser um tanto quanto sem graça, porque você já vai conhecer o plot do final. Porém, eu já tinha assistido o filme quando eu li esse livro e realmente eu gostei do livro, apesar de já saber o plot do final. A trama é mais ou menos assim, é um suspense policial, em torno de uma instituição de doentes mentais em uma ilha, chama Hospital Psiquiátrico Ashcliffe. Ele fica numa ilha e lá vão pessoas com transtornos mentais que cometeram crimes. E aí chega nesse lugar o xerife Ted e o Chuck, que é o parceiro dele, para investigar uma situação que aconteceu nessa ilha. Basicamente, uma interna meio que sumiu, desapareceu, e eles vão lá para investigar o que aconteceu, como é que ela conseguiu fugir, e de repente até encontrar ela, né, para trazer de volta para o hospital psiquiátrico. E é mais ou menos essa a trama. Eles vão lá para investigar essa mulher que sumiu, e aí começamos a nossa história. A princípio, esse livro tem uma narrativa um tanto quanto monótona. Você fica um pouco assim, sabe? Ele meio que demora um pouco a engatar. A narrativa não é uma narrativa que a princípio você está acontecendo muita coisa e tal, e você fica instigado. Ela é uma narrativa um pouco mais simples. Então, assim, ela é muito o começo é muito introdutório. Você vai conhecendo o lugar, vai conhecendo os personagens. Então, assim, ela é um pouco parada, assim, no começo. Mas não chega a ser monótona, do tipo, não tô nem aí, sabe? Você fica, assim, instigado pra entender o que tá acontecendo. Mas é aquela dose, assim, mínima em que você vai ficar instigado, sabe? Demora um pouquinho engatar, mas é bom, tá? Depois vai ficando interessante. Assim, o autor, ele teve um controle muito bom de toda a narrativa dessa história e de todo o roteiro. Então, apesar dela no começo ela ser um pouco mais lenta, então se você gosta de tiro, porrada e bomba e muita adrenalina, talvez no começo você vai ficar um pouco incomodado. Só que a gente vai tendo esse clima de mistério e ele vai construindo isso de uma maneira muito boa, porque ele vai conseguindo te pescar ali para que você continue na história e ele vai dando pequenas dicas ao longo da narrativa. Só que às vezes você não pega essas coisinhas, sabe? Você só vai entender algumas coisas que ele apresenta na narrativa quando você conhecer o plot do livro. Então, isso é muito legal, sabe? Quando o autor tem esse pensamento de colocar pequenas pistas ao longo da narrativa que fazem você meio que criar uma teoria do que está acontecendo, sabe? E você só vai conseguir identificar essas pistas depois que você já entendeu o que estava acontecendo. Aliás, você também vai ter sensação de que você está tendo pistas. E às vezes aquilo que você acredita que é uma pista nem é. É muito bem construída a narrativa, o roteiro é muito bom. Realmente esse autor, ele tem uma característica muito bacana, ele consegue construir muito bem aquilo que ele está apresentando. Ele não é um livro muito demorado para ler, então você vai conseguir desenvolver fácil, porque apesar dele ter aí um começo um pouco lento, assim, na verdade não é nem o começo, ele tem algumas partes em que ele é mais lento e tem algumas partes em que acontecem algumas coisas que você fica, opa, peraí, sabe? Em que você fica mais instigado. Então ele te dá algumas doses, ele te dá em doses homeopáticas, entendeu? Ele tá indo uma narrativa ali e tal, quando você meio que tá se acostumando ali com aquele marasmozinho de narrativa, ele diz, olha isso aqui, aí você olha, tipo, fica empolgado e tal, e é sempre aquele ganchinho que vai te manter no livro e vai te instigar a ler ele um pouquinho mais rápido. Bom, então eu calcularia mais ou menos assim, uns 80% do livro é a ambientação. Você vai conhecendo a ilha, vai conhecendo os personagens, vai conhecendo os internos, vai entendendo aquele universo ali, né? Como é que funciona, os lugares que tem. Então vai conhecendo os médicos, psiquiatras, você vai conhecendo aos poucos, né? Então 80% do livro é essa ambientação toda. Claro, vai tendo algumas pistas, algumas coisas que vão te ajudar a compreender o livro, né? Vão te dando contexto. Então, ele realmente te puxa para dentro, ele realmente te faz ficar ali muito focado
nesse lugar e você começa a querer entender, né? Como é, com cada ponto em que você entende melhor esse lugar, você começa a perceber o quão difícil é de um interno ter fugido. E aí você fica mais instigado para entender por que essa, sabe, como é que essa mulher fugiu, como é que essa mulher sumiu, o que aconteceu, sabe? Você fica meio, caramba, mas se é assim, se o sistema é assim, se a maneira como isso funciona é assim, não tem como essa mulher ter sumido, como assim, sabe? E aí você vai acompanhando e vai ficando meio bugado ao longo do caminho, e isso é o gancho que precisa para que você se mantenha na trama, apesar dela ser um pouco mais lenta. Os personagens também vão sendo construídos ao longo desses 80% ali de ambientação. Então você vai conhecendo eles, vai pegando pequenos flashes assim da personalidade deles, vai sacando como é que eles são, como é que eles agem, vai tentando descobrir assim se algum desses personagens tem alguma relação direta com o que aconteceu. Enfim, você vai vendo o caráter deles, eles são bem tridimensionais, eles são bem construídos. Eu acho que o autor teve um carinho muito grande em montar esses personagens de uma maneira em que eles ficam bem realísticos, sabe? Eles ficam bem verossímeis. Eu achei que são personagens bons, são personagens bem feitos, assim, sabe? Eu gosto disso no livro porque realmente te traz uma sensação de que teve um capricho do escritor na hora de construir tudo aquilo ali. Inclusive, essas construções de personagens deixam um pouco paranoico, sabe? Eu fiquei um pouco paranoica. E apesar de eu saber o plot do final, ele me deu essa sensação de mistério, sabe? Eu fiquei assim, tipo, meio que caramba, sabe? Ao longo da narrativa, apesar de saber o que estava acontecendo. Claro que pra mim, lembra que eu falei que tem várias pistas que vão acontecendo ao longo do livro e que você só vai entender lá no final? Pois é, pra mim, como eu já sabia o final, eu meio que já ia pescando as pistas ao longo do livro. Então isso foi uma coisa legal. Por isso que eu falo, se você já assistiu o filme e já sabe o plot, não tem problema, sabe? Dá pra você aproveitar bastante a história, mesmo já sabendo o que acontece no fim. Aí chega ali pelos 20% do livro, no final, os 20% finais ali do livro, começam as explicações, porque aí a gente tem o quê? O plot e as explicações, né? Como todo livro de mistério que se preze, né? Tem o plot e aí dizendo assim, lembra lá naquele momento? Lembra lá naquele outro momento? Pois é, lá, assim, 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 ele começa a pescar aquelas referências, aquelas informações que ele te apresentou e vai jogando na tua cara. Toma aqui na tua cara, aqui, ó, tava aqui na tua frente, você não viu, seu idiota, burro. Mais ou menos assim. E aí dá um PT. Se você não conhece o plot, dá um PT muito grande na cabeça. Você fica tipo, uou, como assim? Como assim? Você fica... Aquele meme do John Travolta, sabe? Tipo, o que tá acontecendo? E isso é muito gostoso. Então, assim, se você não tem o plot na cabeça ainda, se você não viu o filme ainda, é uma coisa que provavelmente vai acontecer com você. Você ficar meio bugado com o plot desse livro. Porque ele não é óbvio. Eu sinceramente, eu li esse livro já sabendo do plot. Mas ele não é óbvio. Ele não fica assim, claro, de primeira, sabe? Eu acho, pelo menos. Eu não senti isso. Apesar de saber, eu não senti que ele é óbvio. Mas tem gente que tem aí uma capacidade de dedução maior e pode ser que antes do final do livro já tenha compreendido o que está acontecendo. Parabéns para vocês que têm essa capacidade de dedução. Eu sou uma pessoa que eu deduzo as coisas com muita facilidade, mas apesar disso e apesar de saber o plot, eu acho que se eu tivesse lido sem nenhuma noção, eu teria ficado bugada com o plot, sim. Então, assim, ele é um livro muito bem construído. É um livro que traz muitas informações legais. Ele foi pensado, né, roteirizado de uma maneira muito boa, foi feito assim metodicamente, e ele traz também muitos perfis psicológicos. Então, se você gosta de livros que tem aí um thriller psicológico e tal, talvez esse livro seja muito interessante para você, porque ele traz perfis psicológicos tanto dos personagens que estão ali investigando, quanto dos internos.
e você vai começando a entender como é que funciona um pouco da mente desses personagens. E isso é muito gostoso. Então, se você tem aí uma quedinha por perfis psicológicos, é um livro que te traz um pouco disso e não decepciona. A narrativa, como eu falei, é um pouquinho mais lenta em algumas partes, um pouquinho mais sabe, em outras, mas ela não te decepciona. Ela tem um ritmo muito bom em que não tira a sua atenção, em que não deixa você assim sem nenhuma referência. Ele te dá sempre alguma coisa para manter você sempre ali esperando o próximo passo que vai acontecendo. Eu achei muito bom, apesar de eu achar que ele é um livro um tanto quanto lento, ele te deixa muito instigado, sabe? Apesar de todos os pesares. Então, como eu falei, assim, a minha experiência foi que, até vou deixar pontuado aqui nesse momento, em que eu achei o livro um tanto quanto lento, mas pode ser também porque eu já conhecia a história e já conhecia o plot do final do livro. Então, para mim, pode ser que isso tenha atrapalhado e achado a narrativa um pouco mais lenta. Eu confesso que agora, parando para pensar, eu não tenho certeza se realmente essa narrativa é lenta como eu imaginei ou se é uma questão minha de, poxa, já quero que aconteça tudo para ver como é que foi. Mas, enfim, eu recomendo que você primeiro leia o livro, depois assista o filme. Eu acho que toda vez que você tiver... Eu acho que é regra básica, assim. Toda vez que tiver um livro de mistério, que tem aí alguma coisa a ser investigada, algum mistério, alguma coisa, o legal é você ler primeiro o livro para depois assistir o filme, porque o oposto acaba sempre te desmotivando. Você vê um filme, você gasta ali 2 horas da sua vida, conhece a história, e aí depois você encarar o livro que deu origem àquela história é um pouco mais difícil. Você consegue fazer isso com romances, com outros livrinhos assim que não tem um plot tão grande, mas com livros de mistério acaba desmotivando um pouco, né? Enfim, é isso. Espero que vocês gostem. Se você já leu esse livro ou já assistiu o filme, deixa aqui nos comentários pra mim. Se você não leu ainda, mas ficou com vontade, depois que você ler, volta aqui no vídeo, deixa nos comentários pra mim o que você achou. Então, se você já é inscrito no canal, muito obrigada. Só confere se você já ativou as notificações, né? Se você não é inscrito aqui no canal, caiu de paraquedas aqui, nunca me viu na vida, aproveita e já se inscreve. Ativa o sininho para que sempre receba aí os vídeos novos que eu for postando. Não esquece também de deixar um like, se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos. E é isso, gente. Fiquem agora com mais um pouquinho de conteúdo recomendado aqui do canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!